Olá, olá pessoal! Vamos aqui então, né, com essa aula que a gente vai concluir o módulo 1, porque ficou faltando, né, no dia da aula e eu prometi, promessa é dívida, então aqui vai, ó. No módulo 1, vocês viram a questão dos números e dos conjuntos numéricos, né? Eu quero destacar a questão da origem dos números, porque é muito bacana saber que não foi nada criado do acaso, né? A lógica aí por trás dessas representações, ela reside na quantidade de ângulos que cada uma possui, que cada número possui a quantidade dentro dele, né? Então, tudo bem que com o tempo nós fomos aí arredondando, né, a forma numérica, mas a original eram assim os números, ó. Se a gente olhar o 1, veja bem, o 1, ele tem um ângulo. Então ele tem quantidade dentro dele. Olha o 2, um ângulo, dois ângulos. Então ele representa o 2. Por isso que ele é assim, com o tempo, né, agora a gente arredondou. Mas o original, ó, 1, 2, 3. É o número 3, o algarismo 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceberam que legal? Cada número tem em si a quantidade dele. Então não é assim, vou lá, né? Foi assim na história, resolveram inventar e inventaram de qualquer forma. Não, tá? Quantidade dentro dele. E o zero, ele foi feito dessa forma, por quê? Porque há zero ângulo. Então é muito legal quando a gente vê a história do número, né? Como que ele foi, a sua origem. Bom, pessoal, número ele é um conceito matemático que representa quantidade e medida, tá? E eles são subdivididos em números cardinais, números ordinais, números romanos, números primos. Os cardinais são os básicos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. Referentes a um número de contagem. E eles são representados pelos algarismos arábicos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também podem ser identificados como números naturais que são iniciados aí pelo zero, beleza? Os números ordinais são aqueles que indicam ordem ou posição. Primeiro, segundo, terceiro, são representados pelas abreviaturas, né, gente? Então a gente sempre coloca o número, se for no masculino é o ozinho, se for no feminino a gente coloca um azinho e aí vai, beleza? Bom, nós utilizamos o sistema de numeração decimal, tá? Com base 10. O que é isso? Onde os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Então, por exemplo, o agrupamento de 10 unidades, né? Aqui são as unidades. Quando eu consigo agrupar 10, eu formo uma dezena. Quando eu agrupo 10 dezenas, eu formo uma centena. Quando eu agrupo 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. E assim por diante, né? Então, os grupos 1, 10 e 100 elementos, nós denominamos ordens e cada ordem forma uma nova classe. Então, olha só, em todas as classes nós temos unidade, dezena e centena. A primeira classe, classe das unidades, unidade, dezena e centena. Segunda classe, classe dos milhares. Unidade, dezena e centena é a terceira classe, a dos milhões. Unidade, dezena e centena, quarta classe dos bilhões. E a quinta classe, trilhões, e continua, né? Mas percebam que todas elas têm unidade, dezena e centena. Da direita para a esquerda. E a gente vai seguindo as ordens. A primeira ordem, unidades, né? Quarta ordem, unidade de milhar. Sétima ordem, unidade de milhões. Décima ordem, unidade de bilhões. 13ª ordem, unidade de trilhões. E aí vai nas ordens. Então, por exemplo, o número 7.235.629. Então, olha só. Todo número, né? Ele tem o valor absoluto e o valor relativo dele. Como que a gente faz? Ó, a cada 3 ordens a gente separa com um ponto. Dentro do quadro valor, isso aqui a gente chama de quadro VQL, quadro valor e lugar. As crianças, a gente vai colocando os valores, por exemplo, ela tem que entender o seguinte, que este 9, ele é 9 mesmo, isolado, porque eles são uma unidade. Agora, este 2, na verdade, ele não é 2,
ele é 20. Então, o quadro valor-lugar consegue mostrar o valor real do número. Por exemplo, esse algarismo 7, ele é a sétima ordem, ele é na classe dos milhões, ele está na ordem das unidades de milhões. Isso quer dizer que ele mesmo, equivale a 7 milhões, certo? Então é legal trabalhar com esse quadro de valor e lugar aí, beleza? Bom, números romanos. Para a representação numérica, os números romanos, eles são escritos da esquerda para a direita, começando com os de maior valor, segundo, gente, as seguintes regrinhas, tá? Números de menor ou igual valor à direita são somados aos números de maior valor. Algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos dos de maior valor. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma atividade, ó. Qual o produto dos algarismos da soma dos números? Então, primeiro vamos descobrir os números, tá? Olha só, nós sabemos que o C, vou por aqui, ó, o C, ele equivale a 100. O D, ele equivale a 500. Mas aí, gente, como é que pode, né? Eu tenho um de menor valor. Se um de menor valor ele está à esquerda, a gente subtrai. Então, 500 menos 100, a gente sabe que será 400. O L, nós sabemos que L equivale a 50. Aqui então seria só 50, né? 450. O V, ele equivale a 5 e o I equivale a 1. Então, se o número da esquerda ele é maior que o da direita, a gente vai somar. Então, ó, 5, 6, 7, 8. Então, 458. Agora aqui, M. Nós sabemos que o M ele equivale a 1000. Então, olha só. 1000, 500, 600, 700, 50, 60, 70, 80... E o 1, que é menor que o 10, ele está à esquerda, então é subtraído. Então, 9. Certo? Bom, está dizendo o seguinte, que ele quer o produto dos... Quando a gente fala em produto, nós estamos falando em multiplicação. Só que ele quer o produto dos algarismos da soma dos números. Espera aí, soma, então, adição. Então, a gente vai somar aqui, ó. 8 mais 9, 17. Uma dezena mais 5, 6. Com mais 8, 14, né? Uma centena mais 4, 5. Com mais 7, 12. Unidade de milhar mais unidade de milhar, 2 unidades de milhar. Bom, aqui está o resultado da soma, mas ele está pedindo para nós o produto dos algarismos da soma. Estes são os algarismos da soma. O que é o produto? É a multiplicação. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 7, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Então, o resultado, o produto é 112. Certinho? Então, vamos lá. Bom, os números primos, eles fazem parte do conjunto de números naturais. Gente, o conjunto dos números naturais são aqueles, né? Então, vamos por aqui. O conjunto dos naturais são aqueles números positivos inteiros, tá? Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 20.000 e vai, tá? Esse é o conjunto dos naturais. E os números, né, primos são aqueles que fazem parte do conjunto dos naturais, porque eles são inteiros, são positivos e eles têm dois divisores diferentes. Os divisores são ele mesmo e o número 1. Então, vamos analisar alguns números. Por exemplo, o número 1. O número 1, gente, só tem um divisor, que é 1. Então, ele não é primo. O número 2, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele tem somente dois divisores, portanto, ele é primo e é o único primo par, né? O 3 só divide por 1 e por ele mesmo, então ele é primo, sim. Então, todos esses números que estão contemplados aqui são números primos.
né? Por quê? Porque tem somente 2 divisores. Uma dica é que se você fizer uma divisão e essa divisão der resto zero, o número não vai ser primo, né, gente? Beleza? Outra coisa, divisão com quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero também não é número primo, tá bom? Bom, pessoal, todo número natural maior que 1, ele pode ser decomposto em fatores primos. O que é isso? Ele pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Então, a essa decomposição a gente chama de fatoração, tá? Então, para a realização da fatoração, da forma prática, a gente segue alguns passos. A gente divide o número pelo menor divisor primo, no caso, como esse aqui é par, então foi 2, né? A gente divide o quociente, né, que é o resultado aqui da divisão, pelo menor, então ainda pode ser 2. Ó, quociente, ainda dá para ser 2. Quociente, opa, não dá mais para ser 2. Qual é o menor agora? 4 mais 5 é 9, 9 então é o 3. Resultado 3, opa, deu 5, não dá mais, já foi por 2, foi por 3. Qual é o menor que vem agora? É 5. Entendeu? E você vai repetindo esse passo até a gente obter quociente 1, tá? Aí a gente fez a fatoração. Se eu quiser descobrir o MMC, a gente vai multiplicar todos esses resultados que tivemos aqui e vai chegar no MMC. Beleza? Isso se tivesse um outro número com 360, certo? Beleza? Bom, todo número, eles possuem 2 valores, tá? Todo número possui o VA, que é o valor absoluto, e todo número possui o VR, que é o valor relativo. Então, por exemplo, tá até aqui, ó, 236, né? O 6, no VA, que é o valor absoluto, é o nome do número mesmo, do jeito que é, tá? Então, por exemplo, o 6 é 6, o 3 é 3, o 2 é 2. Agora, no VR, já fala valor relativo. Relativo a quê? A ordem que esse número está, a posição. O 6, aqui no caso, ele está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, ele vale 6 mesmo. O 3, ele está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas simples, então ele vale 30. O 2 está na ordem das centenas, então ele vale 200. Então, por exemplo, quer ver? Vamos pegar um número maior. 24.567. O VA, o 7 é 7, o 6 é 6, o 5 é 5, o 4 é 4, o 2 é 2. Mas no VR, o 7, ele é 7, porque ele está na primeira ordem. O 6 é 60, porque está na segunda ordem. O 5 é 500, porque está na terceira ordem. O 4 é 4.000, porque está na quarta ordem. E o 2 equivale a 20.000, porque está na quinta ordem. Beleza? Bom, vamos continuar. Uma vez, né, gente, que a gente já adquiriu a noção de número, o que é isso? Possuímos tal compreensão de que os algarismos representam, né, do que eles representam, nós estamos prontos para receber aí as noções da aritmética. Os cálculos numéricos, eles seguem regras matemáticas. Contudo, né, gente, a gente precisa compreender que fazer matemática é diferente de fazer contas. Ou seja, né, se saber matemática fosse saber fazer contas, qualquer calculadora, por mais básica que fosse, seria considerada uma grande matemática, tá bom? Então, as famosas contas, que são os cálculos, eles constituem uma pequena parte da matemática que é chamada de aritmética. Quando nessas operações aparecem variáveis, né? O que seriam essas variáveis? As letrinhas aí. Opa, não pegou a minha canetinha. As letrinhas nos números, né? No lugar de números, por exemplo, aparece o X, aparece o Y, aparece o Z. A gente classifica como uma parte da matemática que é chamada de álgebra. Ela é bem mais abstrata, né, do que a aritmética em si, porque ela tem as incógnitas aí, as variáveis. Bom, vamos falar rapidamente aí das operações básicas, tá? Quando nós pensamos em adição, tá? Logo vem na nossa mente a ideia de somar.
né? Então, além dessa ideia de somar, vem a ideia de juntar, nós temos a ideia de agregar, nós temos a ideia de acrescentar, a gente tem a ideia de adicionar quantidades. Né? Então, tanto faz somar, juntar, agregar, acrescentar, adicionar. Essa é a ideia da adição. Agora, é muito importante que a gente utilize os termos corretos da adição. Então, por exemplo, ó, vai 13 mais 13. Essa primeira parte a gente chama de parcela. O segundo também é parcela e na adição pode ter inúmeras parcelas. Agora, o resultado da adição, ele leva o nome de soma ou total. É muito importante que quando a gente vai começar a trabalhar com os alunos, a gente coloque o nome dos termos corretos para eles, tá? Então, na adição é parcela, parcela, resultado chama-se soma ou total, beleza? Então, vamos lá. A segunda operação, vamos falar da subtração. Quando a gente pensa em subtração, nós precisamos compreender que a ideia de subtração ela é a inversa da adição. Ela traz as ideias de diminuir, de retirar, de perder. Ela traz a ideia de diferença, tá? Então, a diferença entre dois números, né? Ao subtrair, nós estamos procurando a quantidade pela qual um número está excedendo o outro. E quais seriam os termos da subtração? Então, vamos ver. Por exemplo, tá. O total que eu tenho, ele chama minuendo, tá? O número a ser retirado chama-se subtraindo. E o resultado é resto ou total. O total não, né? Total é da adição. É resto ou diferença. Por aqui. Resto ou diferença. Então, se a gente fala soma, a gente está falando de adição. Se a gente fala em total, estamos falando da adição. Se a gente fala em resto, já estamos agora falando de subtração. Se a gente fala em diferença, estamos falando da subtração, certo? Aí nós vamos para outra operação, que é a multiplicação. Bom, gente, a ideia de multiplicar, ela se apresenta de duas formas, sendo a primeira ideia a de adicionar parcelas iguais, tá? Essa é a primeira. E a segunda ideia é de raciocínio combinatório. Tá? Essas são as duas ideias, ok? E vamos supor, então, 3 vezes 5, tá? Olha só, nós temos dois nomes que a gente pode ver. O primeiro número, ele é o multiplicando, tá? É o número multiplicando. O segundo é o multiplicador, é por quantas vezes nós iremos multiplicar esse número. E o resultado se chama produto. E a criança precisa saber disso. Agora, a gente também pode falar esse multiplicando por fator. E o multiplicador também por fator. Por isso que a gente usa a ordem dos fatores, não altera o produto. Não altera o produto, mas altera a representação. Por exemplo, em 3 vezes 5, quer dizer que eu tenho 5 conjuntos, porque quantas vezes eu vou multiplicar? E dentro de cada um deles eu tenho 3. O resultado não altera, o resultado é 15. Agora, se fosse o oposto, fosse 5 vezes 3, a representação já seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não altera o produto, que é o resultado, mas altera a representação. Beleza? Vou apagar aqui, tá bem bagunçadinho já, né? E aí nós vamos para a quarta operação,
que é a operação da divisão, né? Deixa só eu colocar aqui multiplicação. E agora a gente vai para a divisão, tá bom? Bom, a divisão, gente, ela é a operação inversa da multiplicação. E ela traz como ideias repartir, né? Repartir em partes iguais, beleza? E medir, tá? Essa é a ideia que ela traz. Por exemplo, quantos grupos de 5 eu posso formar com 20 crianças? A divisão ela não é comutativa, porque 2 dividido por 1 não é o mesmo que 1 dividido por 2, diferente da multiplicação, que 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, o resultado é o mesmo. Na divisão, não. 2 dividido por 1 é 2 e 1 dividido por 2 vai dar meio, né? Então, os resultados são diferentes, tá? Ela apresenta o número 1 como elemento neutro, porque dividir um número por 1 tem como resultado sempre o próprio número. Beleza? Então, por exemplo, ó, 20 dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui é o dividendo, é quanto eu tenho. Aqui é o divisor, em quantas partes eu irei dividir. Aqui, gente, o resultado da divisão, ele chama quociente. E o resultado a gente chama de resto. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente conclui aí, né? Essa primeira parte. Tranquilinho, tranquilinho. Eu quero falar também só do MMC e do MDC rapidinho, só para a gente analisar uma questão aqui para achar o MDC e o MMC. Só lembrando, né, que é bem tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos supor que nós temos os números... Vamos lá, nós temos os números 300, 180 e 20, vai. A gente faz por fatoração, né, gente? Então, olha só. Pelo menor, são pares, então por 2, ó. 300 ficou 150, 180 ficou 90, 20 ficou 10. Eu consegui dividir os 3 números por 2, então eu vou fazer um círculo aqui, porque eu consegui dividir os 3. Bom, ainda dá por 2, né? 150 dividido por 2 dá 75, 90 dá 45 e 10 dá 5. Olha, eu consegui dividir, vou fazer uma marquinha aqui. Bom, por 2 eu não consigo mais. Vamos ver por 3. 7 mais 5 dá 12, dá para dividir. 4 mais 5 dá, então por 3, ó. Vamos ver aqui. 75 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Então, deu 25. Beleza. 45 dividido por 3 dá 15. O 5 não dá para dividir por 3. Então, a gente põe assim. Perceba, como eu não consegui dividir o 5, eu não vou fazer um círculo aqui, tá? Dá por 3 ainda. O 25 não dá, mas o 15 vai dar 5. Agora a gente consegue por 5, né? 5 dividido por 5, ó, deu 5. 5 dividido por 5 deu 1. 5 dividido por 5 deu 1. Percebam que eu consegui dividir os 3, então vou fazer uma marquinha aqui. E agora eu vou por 5 de novo. Deu 1, fechou. Se eu quiser o MDC, que é o máximo divisor comum, eu só posso pegar estes números que eu marquei aqui, ó, porque são os números que conseguiram dividir todos. Então, eu, no caso, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 5, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, então o MDC é 20. Agora, o MMC, gente, a gente vai multiplicar todos. A gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Tá? Aí o resultado é o MMC aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos agora aqui na questão 4 que vocês me pediram no dia da aula. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Analise as seguintes afirmações. Vinícius não é saxofonista ou Daniele é professora.
Se Gabriela não é atleticana, então Vinícius não é saxofonista. Lucas não é estudioso e Daniela não é professora. Sabendo que a afirmação 1 é falsa. Tá? Falsa. E a gente sabe que no conectivo ou para ser falso, as duas afirmações têm que ser falsas, né? Então quer dizer que o Vinícius, ele é saxofonista e a Daniele não é professora. Beleza? Matamos aqui, ó. A 2 e a 3 são verdadeiras. Então vamos analisar uma por uma aqui, ó. A gente já viu que a primeira, né? O Vinícius, ele é saxofonista e a Daniela é professora. A 2, se Gabriela não é atleticana, então Vinícius não é saxofonista. Lembra da condicional? A única forma de dar falso é se a condição for verdadeira e, né, o concedente aqui ele for falso, tá? Daí dá falso. Só que tá dizendo que ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Então a gente tem aqui, ó, que a Gabriela, então para ser isso, a Gabriela, como a primeira é falsa, a gente sabe que o Vinícius, ele é saxofonista. Portanto, se a Gabriela não é atleticana, o Vinícius não pode ser saxofonista. Esse é o fato. E a terceira, Lucas não é estudioso e Daniele não é professora. Essa é verdadeira, né? Então nós sabemos que a Daniele, ela não é professora, de acordo com a primeira afirmação. E além disso, como a afirmação 1 ela é falsa e o Vinícius é saxofonista, portanto, não dá para o Lucas ser, né? Então, logo, o Lucas, ele não é estudioso, tá? Porque ele não é estudioso. Aqui já está dizendo que a afirmação é verdadeira. Então, pessoal, aqui só sobra pra gente que o Lucas não é estudioso e o Vinícius é saxofonista. Beleza? Então, até nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.